Hoje é a terceira mensagem da série Transforme os seus sonhos em destino. Vamos ler a palavra de Deus, Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Queridos, o texto aqui é uma profecia que o seu cumprimento acontece em muitos e muitos anos. Nós temos coisas nessa profecia que já aconteceram, coisas que ainda acontecerão e outras que estão acontecendo exatamente nos nossos dias. Portanto, é uma profecia de um espectro muito amplo. Mas certamente esta profecia fala dos últimos dias, dos últimos tempos, tempos em que vivemos. E o contexto do livro de Joel é de caos, de tribulações, de problemas e de sinais até que os céus revelam, como luas de sangue, que nós acabamos de ter recentemente, a última tétrade do século. E nesse momento, normalmente quando as pessoas olham para os céus, ou olham para o redor e veem o caos, o natural das pessoas é temer e profetizar a calamidade. Mas é interessante a palavra de Deus, porque em meio a tudo isso que a Bíblia diz que acontecerá, inclusive o caos que nós estamos vivendo, a Bíblia nos incita a sonhar. Ela diz que os jovens terão visões e que os velhos sonharão. Simplesmente, querido, porque Deus sabe como é que é o coração do homem. O coração do homem é assim: quando você começa a ter problemas, você para de sonhar, porque você tem medo de se desapontar. Verdade ou não? Então as pessoas começam a ficar pessimistas e começam a olhar para o futuro, e ao invés de reconhecer o medo que as limita, que as impede de cumprir os seus sonhos, elas chamam de precaução. Outros respondem com cinismo, de maneira jocosa, revelam o coração amargurado. Porque quando alguém deixa de sonhar, quando alguém perde a esperança, se torna uma pessoa amarga. Essa mentalidade não é a mentalidade da Bíblia, não é a mentalidade da palavra de Deus para você. Porque ainda que nós estejamos vivendo isso, a palavra de Deus deixa claro que ainda que estejamos nesse mundo, nós não somos dele. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você faz parte de um mundo regido pelo Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer, querido, que Ele tem bons planos para você. E a palavra de Deus para a sua vida é que Ele supre cada uma das suas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Amém? O Deus a quem servimos é o príncipe da paz. E portanto a sua paz excede o entendimento. Você pode estar vivendo um momento de aridez, de seca, mas eu quero dizer que Ele é água viva. Ele é aquele que tira a água da rocha, é aquele que faz brotar no deserto rios, no ermo, amém? Você pode estar vivendo problemas, mas Ele é a nossa torre, a nossa fortaleza no tempo da angústia. No dia da adversidade, Ele é a rocha da sua salvação. A sua bondade e a sua misericórdia seguirão a sua vida todos os dias, como Davi dizia. Portanto, ainda que pareça paradoxal, a Bíblia diz que em tempos de calamidade, em tempos em que os sinais dos céus apontam para o juízo de Deus, ainda é tempo de sonhar. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim:
mesmo num tempo de calamidade, a Bíblia nos ensina que podemos sonhar. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem sonhar? Mas, amados, sonhos todos podem ter. Mas hoje eu quero lhes falar que nós devemos sonhar os sonhos de Deus. Porque muitos sonhos não se concretizam, mas os sonhos de Deus sim. Então o tema da mensagem de hoje é sobre os sonhos de Deus. Quais são os sonhos de Deus? Porque Ele nos dá sonhos. Quais são os sinais que nós podemos ter que o sonho que nós temos é o sonho que Deus está nos dando? E a primeira reflexão que eu quero fazer a respeito disso é: quando podemos sonhar? No tempo de calamidade podemos sonhar, sim ou não? Ele está dizendo, neste tempo de calamidade, Ele está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui Ele não está falando de salvação eterna, está falando de salvação temporânea, momentânea, terrestre. No meio da calamidade, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus vai te salvar na calamidade. Outra coisa que Ele nos garante é que no tempo de calamidade, Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Você pode estar vivendo no meio da calamidade, mas se você tiver o Espírito de Deus, você terá o próprio Criador e sustentador do universo dentro de você. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Agora, qual a qualificação para que você receba essas bênçãos? Quem aqui respira e tem fôlego? Você está qualificado. Podemos sonhar sim, não importa quando ou onde. Ele prometeu que nos abençoaria. Você é filho de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Deus está te dizendo que os planos estabelecidos contra a tua vida não prosperarão. Ele os impedirá, amém? Quando você ler as manchetes de terror, levanta a tua cabeça, porque o teu Deus está no trono, o Senhor reina, e Ele está vestido de poder, de glória e majestade. Tremam todos os povos, amém? Glória a Deus. Mas o que é um sonho de Deus? É importante a gente definir, porque essa palavra sonho, ela acaba adjetivando muitas coisas. O que é um sonho de Deus? Às vezes pode ser uma visão, às vezes pode ser, um sonho acordado é uma visão, às vezes pode ser um sonho dormindo. O que é um sonho? E especialmente o sonho de Deus. Eu quero começar definindo o que não é um sonho de Deus. Um sonho de Deus, em primeiro lugar, ele nunca irá contra a palavra de Deus. Se o seu sonho não pode ser apoiado na palavra de Deus, então saiba, ele não vem de Deus. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ontem mesmo eu aconselhei uma pessoa pela internet, uma jovem que tem sido assediada por um homem casado. E ela perguntou: estou apaixonada por ele, será que Deus não tem um plano nisso? Eu falei: minha querida, este plano é do inferno, não é de Deus. Porque Deus jamais vai te dar uma pessoa que tem que romper, que tem que quebrar, que tem que destruir uma família. Você tem que entender que você precisa de alguém que esteja livre, desimpedido, que seja de Deus. Se não for assim, ele não é a pessoa de Deus para você. Sonhos de Deus jamais irão contra a sua palavra. Hoje a palavra de Deus está sendo profundamente relativizada. As pessoas querem viver para a sua felicidade. E elas não entendem que quando elas quebram um princípio da palavra, estão, na verdade, preparando um abismo para si mesmas. A segunda coisa que você tem que entender é que sonhos que não são de Deus são capazes de matar os sonhos de Deus. Se você nutrir algo que é contrário à vontade de Deus, você estará substituindo o propósito de Deus
com aquilo que é o seu propósito. Existem algumas coisas que podem matar os sonhos de Deus para a tua vida. Em primeiro lugar, eu quero falar de algumas coisas que matam os sonhos de Deus. Impaciência. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: o destino necessita de tempo. Tiago 1, versos 2 e 4, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quem está sendo provado aqui? Olha para o teu irmão e diga: então fique alegre, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa palavra perseverança também é traduzida por paciência. E diz: ora, a perseverança ou a paciência deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha para o teu irmão e diga: paciência. Deus está trabalhando com você. Amém, querido? A gente vive num tempo onde as coisas têm que ser para já. Quando terminar esse culto, vai ter gente que vai sair daqui da bênção, vai chegar ali no estacionamento irritado já, porque está esperando que o avião, que o carro venha voando assim, ó, e pare na sua frente antes de você chegar na rua. É verdade ou não é? 5 minutinhos você já está na carne, 10 minutos está no osso, 15 minutos está na medula. A gente quer as coisas para ontem, não é para hoje. Mas sabe, querido, Deus não tem pressa. Tem muita gente que fala: Deus, eu tenho uma agenda para cumprir. Deus fala: não tem nem relógio. Não adianta. Deus sabe como é que Ele trabalha com você. Quanto tempo mais você espernear, mais tempo vai demorar. Olha para o teu irmão e diga assim: a paciência tem que ser perfeita, tem que ser completa. Então, aquieta, irmão. Você vai apressar a tua bênção. Hoje em dia, se você pensa em comprar alguma coisa, tem que vir com um adjetivo assim: mais rápido. Quanto mais, você vai comprar um telefone, ele é rápido. Você vai comprar uma internet, né, um Wi-Fi, é rápido. Quão rápido é? Antigamente as pessoas esperavam semanas, mandavam uma carta, aí demorava mais semanas para voltar. Hoje, se demorou 2, 3 minutos a resposta, você já está praguejando. Você já imaginou? Se Deus mostrasse tudo para você, o que vai acontecer na tua vida, será que você estaria pronto? Imagine, Deus deu um sonho para José na juventude dele. Você sabe, ele teve sonhos. Primeiro ele sonhou que os feixes dos irmãos de trigo estavam se prostrando diante dele. Depois ele sonha que o sol, a lua, as estrelas estão se prostrando diante dele. Então ele tinha sonho de que Deus ia fazer uma coisa grandiosa. Imagine se Deus falasse: José, eu vou fazer extraordinariamente na tua vida. Só que é o seguinte: primeira parada é a cova que teus irmãos vão jogar. Segunda parada é escravo na casa de Potifar. Terceira parada é a prisão, é a cadeia, o calabouço. Ele provavelmente ia dizer: Deus, não dá esse sonho para mim, não, isso é pesadelo. Está amarrado em nome de Jesus. Só que o que Deus tinha que fazer com José, tinha que preparar o caráter dele. Ele saiu de lá um moleque de 17 anos. E quando ele passou por essas provas, Deus estava preparando José na melhor universidade que existe, que é a universidade da vida. Porque tem coisas que a tua faculdade não te ensina, mas a vida vai te ensinar. Então Deus não te dá um sonho e te revela todos os detalhes. Então, seja paciente. Tem muita gente aqui que já está querendo blasfemar, jogar tudo para cima, desistir de tudo, porque está demorando. Olha para a pessoa do teu lado e diz: pode demorar ainda mais, mas Deus não volta atrás nas suas promessas. Isaías 30, 21, tem uma figura muito linda aqui, Deus falando com o povo, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele.
Deus está usando a figura do pastor de ovelhas. As ovelhas iam na frente e o pastor ia gritando atrás. Então as ovelhinhas ouviam a voz por detrás. E ele dava comandos, e ele sabia, ele virava a direção da boca dele para dizer para onde as ovelhas iam. Então elas estavam na frente. Se ele falasse alto para o lado esquerdo, elas naturalmente iam para o lado esquerdo. Se ele falasse virado para o lado direito, elas iam para o lado direito. E Deus está dizendo, do mesmo jeito que um pastor dirige e conduz as suas ovelhas, eu vou falar com vocês. Tenham paciência, eu estou no controle, eu estou conduzindo para você, a vida de vocês. Amém? Então, quem sonha os sonhos de Deus não pode desistir por causa da demora, das dificuldades, da aparente negação, porque Deus está no controle. O jeito mais rápido, o jeito mais rápido de chegar ao destino é deixar Deus me conduzir. A segunda maneira de você matar os sonhos de Deus é recusar-se a ouvir os conselhos de pessoas sábias. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Sabe, você está vivendo um problema numa determinada área, procura conselho de uma pessoa sábia. Se o teu problema é financeiro, procura alguém que conhece bem a área. Se o teu problema é um negócio, você é um empresário, procura um empresário que já passou, que já quebrou, que já se levantou, que conhece o caminho das pedras. Se o teu problema é casamento, procure alguém que tem uma vida exemplar. Sim ou não? Agora, a verdade é que as pessoas, quando estão passando por problema, elas procuram exatamente aquelas pessoas que vão dizer o que elas querem ouvir. Deus está dizendo para você, procure conselhos de pessoas de Deus, sábias na área que você necessita. Uma das maneiras mais rápidas de terminar um sonho é você ser soberbo e não ser humilde para ouvir os conselhos. A terceira maneira de você matar um sonho de Deus, a primeira é não ouvir os bons conselhos. A segunda é a segunda maneira dentro dessa ideia é ser persuadido por pessoas que não são de Deus. No Salmo 1, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa literalmente feliz, mas significa literalmente rico. Uma pessoa vencedora. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Então, em primeiro lugar, ouça de quem é de Deus, conselhos. Em segundo lugar, não ouça de quem não é de Deus. Uma pessoa que não é de Deus, ela não tem bons conselhos para você. Quando você ouvir aquela vozinha assim, olha, se eu fosse você, eu faria isso. Lembre-se de uma coisa, ela não é você. Você tem o selo do Espírito Santo na tua testa. Você é filho de Deus. Ouça dos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. O quarto matador de sonhos é a dúvida. A Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível o quê? Agradar a Deus. Portanto, a dúvida é uma afronta para Deus. A dúvida é uma afronta para Deus, porque se você sabe que aquele sonho é o sonho que Ele tem para a tua vida, se você está duvidando, ou está duvidando do caráter dele, ou da sua competência. Tiago 1,5 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor o quê? Alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você quer crer ou quer duvidar? Você quer crer ou quer duvidar? Querido, fé tem que ser cultivada. Satanás vai lançar dúvida? É claro que vai. Agora, Tiago não está falando que
nós somos capazes de passar pela vida sem ter alguma dúvida. Não, essa é uma luta do espírito com a alma. É ou não é verdade? Agora, fé não tem nada a ver com sentimentos. Muitas vezes a Lília me pergunta: você crê? Eu sempre digo para ela: crer é obedecer. Crer não é sentir. Porque os nossos sentimentos são volúveis. Tem hora que você sente, tem hora que você não sente. Mas você obedece. Quando você caminha na direção do teu destino em obediência, Deus entende como fé. Não tenha dúvidas que Abraão, quando Deus mandou ele levar Isaac, no meio do caminho, ele deve ter tido milhares de questionamentos. Milhares de questionamentos. Você entregar o filho que Deus te deu como promessa para você matar? Mas que coisa é essa? Que maluquice é essa? Está dizendo que através dele eu vou ser pai de nações, agora você me pede matar? Querido, nem sempre que Deus te pedir algo, você vai entender. Mas Abraão não agiu por sentimentos. Ele obedeceu, ele caminhou na direção do destino dele. Amém? E Deus espera que você caminhe para os teus sonhos em obediência. Eu quero dizer para vocês que os sonhos de Deus, além disso, não são sonhos da Disney. Na perspectiva da Disney. Porque na Disney, o sonho se concretiza se você jogar uma moeda na fonte. Não vai acontecer nada, você só vai perder a sua moeda. Ou então, se olhar para a estrela e pedir: your dreams will come true. Não vão se tornar realidade. Sonhos de Deus não tem nada a ver com a perspectiva romântica da Disney. E os sonhos de Deus também não tem nada a ver com a perspectiva científica, porque para os cientistas, sonhos, não, são projeções mentais do subconsciente para limpar o seu cérebro quando você dorme. Quer dizer, todos eles estão eliminando da questão mais importante. Deus pode sim colocar sonhos que são seu propósito na sua vida, seja dormindo, seja acordado. Os sonhos de Deus precisam passar por esses crivos. Então, contra a palavra? Não, então pode ser. Continua ardendo no teu coração, continua te fazendo caminhar naquela direção, você não consegue se livrar dele, então é de Deus. Aquilo vai te tornar uma pessoa melhor, aquilo vai te levar para um destino que glorifique a Deus, então é de Deus. Acredite, permaneça, lute, espere e tenha paciência que eles vão se concretizar. Amém ou não? O que são os sonhos de Deus? Observando os diversos sonhadores da Bíblia, eu observei um padrão muito interessante. Os sonhos de Deus sempre são referentes à pessoa que sonha. Ou seja, Deus nunca vai dar um sonho para você da vida do outro. Pode até ser que o outro, porque no meio evangélico tem um monte de gente que vem em sonho. Irmão, tive um sonho com você. Como é que foi? Tinha 12 demônios, com a boca desse tamanho. Cilada. Não ande por isso, viu? Se Deus quer avisar, Ele avisa você. Você tem o Espírito Santo. Não fique com medo desse povo que só quer te apavorar e não tem coragem de dizer que está com inveja ou que quer te detonar. Quando Deus te dá um sonho, Ele dá para você. Vocês querem ver como é assim mesmo? Faraó teve um sonho sobre a fome no Egito. Tinha a ver com quem? Com ele mesmo. Ele era o faraó que ia ter que enfrentar aquela fome. Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua. Tinha a ver com quem? Com ele mesmo. Jacó teve um sonho de uma escada que ia do chão até os céus, e que anjos subiam e que desciam. Tinha a ver com quem? Com ele mesmo. José teve sonhos dos seus irmãos se prostrando diante dele. Tinha a ver com quem? Com ele mesmo. Portanto, os sonhos que Deus te dá têm a ver com você. É claro que neste sonho você pode ver outras pessoas, e outras pessoas podem estar envolvidas nele. Mas os sonhos que Deus dá para alguém são referentes a essa pessoa.
É muito importante você saber guardar os seus sonhos. Não conte para todo mundo. Tem muita gente que não vai crer e muitas vezes vão colocar pedra no teu caminho. Vão se tornar opositores, vão duvidar, vão te levar à incredulidade. Amém? Então, sonhos de Deus precisam ser respaldados na palavra. Se eles são de fato de Deus, eles vão permanecer na sua vida. Eles vão continuar seguindo você por onde quer que você vá, porque é assim que Deus faz. E a terceira reflexão que eu faço é: para que Deus nos dá sonhos então? Se não são meramente, quando eu falei da ciência, a perspectiva da ciência, é claro. Se você pensar que de fato o teu cérebro durante a noite, quando você dorme, ele recebe uma limpeza, e os sonhos é uma forma do subconsciente ter uma válvula de escape, tudo bem, é verdade. Mas quando você começa a ter um sonho, que você percebe que tem um significado, que tem um propósito, que aponta para um destino, e aquilo, quando você acorda, permanece na sua vida, aquilo vai se tornando uma visão. Creia, Deus é capaz de dar sonho aos seus filhos, amém? Então, para que Ele nos dá sonhos? Para apontar o nosso destino. Diga assim: os sonhos de Deus sempre vão apontar para o nosso destino. E Deus faz isso para que você possa suportar as dificuldades. José suportou todas as dificuldades que ele teve, porque ele sonhou, e ele creu no sonho de Deus, creu tanto que ele contou para os seus irmãos. Então, seja dormindo ou seja acordado, saiba que os sonhos de Deus são instrumentos na sua vida, para te levar ao destino. Quando? Nos últimos dias. Quando? Em tempos difíceis. Quando? Quando os sinais dos céus aparecem. Quando? Quando o Espírito for derramado. Em outras palavras, Deus está dizendo: este é o tempo em que eu vou dar sonhos para os meus filhos. Amém ou não? Sobrenaturalmente eu vou avisá-los do destino que eu tenho para eles. Amém? Eu entendo da seguinte forma: Deus tem numa mão você, na outra mão o seu destino, e no meio dessas duas mãos Ele coloca os sonhos para fazer com que você alcance o seu destino. Olhe para a pessoa do teu lado: Deus ainda revela sonhos. Porque o texto de Joel descreve os nossos tempos. Tempos de tribulação, tempo dos sinais nos céus, tempos em que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, tempo em que as pessoas que invocarem o Senhor serão salvos. Fala dos nossos dias, irmãos. Porque Deus queria que nós entendêssemos que os nossos dias seriam difíceis, mas que ainda assim Ele nos levantaria com uma outra postura diante do mundo. Por isso, quando eu vejo um crente na internet falando como se fosse um ímpio, é uma brigaiada por causa de política. Misericórdia, onde é que está o nosso chamado para pregar o Evangelho? Nessa hora nós precisamos pregar acima de tudo o Evangelho de Cristo. Tem gente enchendo o seu coração de raiva, de ódio por irmãos. Gente, não param de falar desse negócio, tá? Parece que as pessoas querem brigar. Amargura, faltou oportunidade de sonhar, só fico pensando nessas coisas. Enche o teu coração de esperança, porque Deus ainda não terminou a obra que Ele vai fazer na tua vida e na vida da igreja do Brasil. Ainda é tempo de sonhar. Cristóvão Colombo sonhou com uma nova terra. Todo mundo dizia: está louco. Ele descobriu a América. Deus está fazendo isso na tua vida, querido. Agora Ele não precisa da fé do outro, Ele precisa da sua fé. Fique firme. Permaneça firme, crendo nos propósitos de Deus na sua vida. É muito importante você entender que os sonhos são uma maneira através da qual Deus nos mostra o mundo na sua perspectiva. Sabe a realidade que você está vendo? Ela não é a realidade verdadeira. Você tem consciência disso? Que você não discerne tudo? Olha para a pessoa do teu lado, fala: você tem consciência que você não é capaz de discernir tudo?
Quando os irmãos de José, queridos, o viram numa cova, Deus já estava vendo José no palácio. Quando os homens de Potifar o viram como escravo, Deus já via como governador do Egito. Quando Potifar o viu como um homem adúltero, Deus o via como um homem santo. Quando José se viu jogado numa prisão, Deus o viu com anel de autoridade. Os sonhos nos deslimitam. Nos sonhos Deus fala com você: isso é o que eu vou fazer na tua vida. E geralmente nos sonhos você não tem o limitante da incredulidade. Nos sonhos você pode voar. Nos sonhos você pode realizar aquilo que você jamais realizaria aos olhos do teu entendimento. Então Deus quer que você sonhe, meu irmão. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Ele colocar sonhos no teu coração para você mudar a sociedade, para mudar a geração que você vive, amém? Deus também nos dá sonhos para fortalecer a nossa vida nos momentos de luta. José sempre se fortalecia no Senhor por causa dos sonhos que ele tinha recebido. Talvez você esteja se sentindo hoje abandonado, esquecido por Deus. Mas Deus está dizendo: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus está dizendo para você hoje, querido: eu serei para ti o amigo mais chegado que o irmão. Deus está dizendo para você hoje: confia em mim de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-me em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Olha para a pessoa do teu lado e diga: o errar é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus vai consertar a bagunça que você fez, Ele ainda está ao seu lado, Ele é o Deus que tem poder para fazer isso. Para cada lágrima que você derramar, Deus está dizendo: eu vou te dar um grito de júbilo. Isaías 64, versículo 1, eu estava lendo esse texto, e uma coisa linda me foi revelada. Isaías está fazendo uma conjectura, né? Ele está imaginando qual poderia ser o máximo de uma bênção que Deus pudesse fazer. E ele diz assim: ó Deus, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O que ele está dizendo? Deus, que coisa maravilhosa seria se os céus pudessem ser rasgados e o Senhor pudesse descer na terra, tocar na terra, touchdown. E eu me lembrei que foi exatamente isso que aconteceu em Jesus. Quando ele foi ser batizado, a Bíblia diz que os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu sobre ele. Deus tocou a terra em Jesus. Querido, Jesus era o sonho de Deus para a restauração dos homens. Você está nesse plano, você está no plano que veio depois. Deus não está mais só nos céus, Ele já fendeu os céus, Ele já tocou na terra. E agora, querido, todos nós que estamos debaixo desta graça podemos sonhar em cumprir os seus propósitos na nossa vida, amém? E se você observar, Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Então, se o diabo está te dizendo que os teus erros impediram Deus de cumprir o propósito, querido, Ele já sabia dos seus erros muito antes. Quando Ele te chamou, Ele já conhecia os seus erros, mas sabia também que Ele era poderoso para usar das circunstâncias, para te trazer de volta para o caminho de glória para o seu nome. Você só precisa se deixar conduzir por Ele. Deus não tem problema em consertar o pecado do homem. Ele já mandou a provisão. E a provisão tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. E a provisão não era os outros homens, não. Ele mandou o seu próprio filho, porque senão não daria jeito. Por isso é tempo de sonhar sim. Deus está dizendo para você: eu quero que você volte a sonhar, porque eu te amo, eu não mudei, os meus propósitos continuam firmes. Eu quero te levar aonde eu concebi, lá na eternidade. Eu só preciso que você não me impeça.
pela sua incredulidade. Você pode ousar a sonhar? Eu quero fazer essa pergunta. Você pode ousar sonhar? Você pode ousar sonhar quando parece impossível? Eu tenho refletido muito sobre essa questão de sonho. Quando você vê uma pessoa jovem faz planos para o futuro. Outro dia o meu irmão estava falando que foi conversar com o pastor Jonathan. E o pastor Jonathan está fazendo plano para 20 anos, né? E ele virou para o pastor Jonathan e falou: pastor Jonathan, uma perguntinha, quantos anos o senhor tem? E ele não respondeu, continuou falando das coisas dele. E lá no meio, meu irmão ficou olhando para a cara dele assim, ele falou: olha, deixa eu terminar o que eu tenho que falar aqui, depois eu te respondo a pergunta que você fez. E aí quando ele respondeu, ele falou: olha, querido, eu tenho 82 anos. Você deve estar pensando, ele está fazendo planos para 20 anos. Por que ele está fazendo planos que ele não vai estar aí para ver? Ele falou: primeiro, porque eu não sei se eu não vou estar, porque Deus pode me manter vivo até lá. Segundo, porque eu tenho capacidade de sonhar, e se ele me levar, o meu sonho vai impactar outra pessoa que vai continuar sonhando, para que ele realize o que eu estou sonhando hoje. Amém? Então hoje eu quero te dizer, não importa a sua idade, continue a sonhar, porque Deus é um Deus que usa a todos os que são capazes de sonhar. Não importa a idade. Jesus disse: todas as coisas, diga o quê? Todas as coisas são o quê? Possíveis a quem? Aquele que crê. Diga: todas as coisas são possíveis ao que crê. Meu querido, creia que Deus disse que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Deus é capaz de devolver o que o diabo te tomou. Deus é capaz de te dar vitória sobre os seus inimigos. Deus é capaz de te fazer saltar os obstáculos. Deus é capaz de te cancelar as maldições lançadas sobre você. Deus é capaz de curar as feridas do seu passado. Deus é capaz de dar forças para o hoje, esperança para amanhã. Deus é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. Nós assistimos um filme, eu e a Lília, ontem, sessão da tarde. Uma história verídica de um rapaz que nasceu numa cidadezinha da Inglaterra, ou do país de Gales, era do Reino Unido. E esse rapaz era filho de um operário bronco. Desde que ele começou a ir para a escola, ele apanhava dos meninos, porque ele era gordinho. Então, passou recebendo bullying de todos os amigos da escola. O próprio pai tinha vergonha dele. Só que esse menino tinha vontade de ser um cantor de ópera. E um dia, a única pessoa que o apoiava, além da mãe, que foi a namoradinha que ele conseguiu incentivá-la a fazer um teste diante do próprio Pavarotti. E diante do Pavarotti, queridos, ele tremeu e fez feio. O Pavarotti disse: olha, você nunca vai ser um cantor de ópera. Você está com medo, você está nervoso, você não tem coragem de se expor para a plateia. E ele voltou destruído, saiu dali e foi trabalhar com o pai na fábrica, completamente devastado na sua autoimagem. Tem um programa que aquele Simon Cowell criou, que chamava British Got Talent. Os britânicos têm talento. E ele se inscreveu. E no dia da audiência, que ele se apresentou para ver se seria aceito ou não, ele foi ovacionado de pé. E aquele gordinho, que ninguém dava nada para ele tinha um problema dental assim, porque quando ele era pequeno ele apanhou dos meninos com um soco inglês, então metade dos dentes da frente ele não tinha. E para encurtar a conversa,
Ele ganhou o prêmio, 300 mil euros na época. Se tornou uma das maiores celebridades na Inglaterra. Foi cantar para a própria rainha da Inglaterra. O primeiro disco que ele lançou vendeu 2 milhões de cópias. E aparece no final do filme, ele falando: eu sou o mesmo gordinho daquela época. Aí deu um sorriso bonito, né, com os dentes bonitos, falou: com dentes diferentes, usando roupas diferentes. Mas porque eu ousei sonhar. A Lília falou: conta, porque isso tem tudo a ver com a sua mensagem. Sabe, gente, dentro de você, Deus colocou algum diamante assim, para você se destacar, para você ser uma bênção. Sabe as pessoas que dizem que você não pode, que você não vai conseguir, que o teu sonho é impossível? Elas não são Deus. As pessoas não têm responsabilidade pelas palavras que elas dizem que podem destruir o outro. Quem que você vai preferir ouvir? O Espírito Santo que está dentro de você dizendo: continua a sonhar, porque eu não vou falhar, eu vou terminar a obra que eu comecei na sua vida, amém? Os hebreus deixaram de entrar na terra prometida, por quê? Porque temeram gigantes. Você acha que não vai ter problema? Você acha que você não vai enfrentar gigantes? Você acha que você não vai enfrentar percalços? Você acha que você não vai ouvir nãos no meio do caminho? A vida é assim, queridos. As coisas não são fáceis. Elas vão acontecer se você lutar por elas. Amém? Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: a você cabe fazer planos, mas a Deus cabe dirigir os seus passos. E por último lugar, eu quero dizer que os sonhos precisam nos levar à ação. Sonhos que nós sonhamos acordados se tornam uma visão interior. E essa visão interior é que nos impulsiona a agir na direção do nosso sonho. E eu fiz aqui algumas observações que eu quero ler para vocês, para reflexão. A sua vista é função dos olhos. Os sonhos são função do coração. A vista é a capacidade que você tem de ver as coisas como elas são. Diga: a vista me faz ver as coisas como elas são. Os sonhos são a capacidade de ver as coisas como elas podem ser. A vista foca o presente, você vê o agora. Os sonhos focam o futuro. A vista constata, os sonhos inspiram. Os sonhos são maiores do que a vista. Os sonhos são maiores do que o sonhador. Os sonhos empoderam o sonhador. Tornam o fraco mais forte. A Lília é uma pessoa muito interessante, porque ela nunca fez esporte nenhum na vida dela. Mas ela adora ver filme de esportista. Ela adora. Eu olho para você, quer ver? Vamos ver esse filme aqui, ó. É um cara de futebol americano. Pergunta se ela sabe que esporte é esse. Aí eu perguntei outra vez: mas por que você gosta tanto de filme de esportes e você nunca praticou? Não, porque esse filme geralmente fala de alguém que venceu as dificuldades e sonhou e concretizou, não é? E essa é a história da vida real de muita gente. Se perguntar para o Cafu, o cara que mais jogos na seleção teve, capitão do Tetra, né? Do Penta, ele foi reprovado em 8 peneiras. O pessoal falava para ele: você não tem jeito para bola. Não, rapaz, vai procurar outra coisa. A verdade é a seguinte, queridos: quem sonha vai encontrar portas fechadas, mas quem bate vai abrir. O Jesus já ensinou: pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca,
encontra. Todo que bate, abrir-se-lhes-á. Deus está dizendo, quando eu te dou um sonho, é para te levar a uma ação. Sem ação, um sonho morre. A semente que não for plantada morre. A semente que for comida morre. Um sonho é uma maneira de Deus falar com você. Vai adiante, eu estou atrás, te falando para a esquerda, para a direita. Faça planos, eu corrijo os seus passos. Não deixe de sonhar. Querido, ainda hoje tem gente aí fora precisando de alguém como você. O momento da crise não é o momento de você se desesperar, é o momento de você se destacar. Amém ou não? Essa é a hora de Deus te dar sonhos. E Ele está dizendo, no meio da calamidade, quando os sinais nos céus apontam para juízo, quando você olha para o mundo e está todo mundo desesperado, eu estou te dizendo, eu vou colocar sonhos na tua vida, para que você seja um instrumento meu para revelar o meu amor ao mundo, amém? E Ele está dizendo, eu vou te levar para o seu destino, mas você tem que caminhar para Ele, amém? Por isso, concluindo, sonhos que são cridos se tornam visões. Deus quer cumprir o seu sonho. Seu sonho precisa se tornar a sua visão. José, Moisés, Josué, Davi e Neemias, todos foram motivados, dirigidos por visões e por sonhos. Quando você cumpre o propósito de Deus na sua vida, você se sente satisfeito, porque sabe que não tinha mais nada para fazer que você não fez. Talvez você esteja no meio desse processo. Talvez esteja como José no calabouço. Talvez esteja vendo as dificuldades. Talvez hoje não tenha dinheiro nem para comprar comida. Mas Deus está dizendo, eu estou no trono. Paciência, creia, eu vou te levar ao seu destino. Feche seus olhos. Senhor, eu quero orar agora por esse povo aqui. Quero orar para que nós não sejamos como o povo de Israel, que morreu no deserto porque não creu no sonho da terra prometida. Que nós sejamos, ó Deus, não como a maioria, mas como a minoria, como Josué e Calebe, que ousaram sonhar. E o Senhor, portanto, alongou as suas vidas, para que eles pudessem chegar à terra prometida. O Senhor é um Deus que tira do Egito e promete a terra prometida. O nosso Egito, Senhor, é a vida sem Cristo, uma vida perdida, uma vida de escravidão. A nossa terra prometida começa aqui na terra, quando nós cumprimos o propósito que o Senhor tem para nós. E termina no céu, onde habitaremos ao seu lado eternamente. Mas a minha oração pelo teu povo hoje, Senhor, é para que eles creiam. É para que eles entendam, Senhor, que fé é andar por obediência e não por sentimentos. E Pai, eu te peço, transforma a nossa mentalidade. Porque nós precisamos ter a mentalidade de um povo livre e não um povo escravizado. Pai, guarda-nos, guarda os nossos lábios, para que não venhamos a te ferir, a te afrontar, quando proferimos palavras de incredulidade que vêm para anular os teus propósitos na nossa vida. Põe a mão no seu coração, querido, diga: Senhor meu Deus, muda a minha mente, torna-me um sonhador, muda a minha mente, torna-me uma pessoa de fé, muda a minha mente, leva-me à ação, em cima da tua palavra, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que tudo diga o contrário. Eu declaro hoje que o Senhor está no trono, e a minha vida é conduzida por Ti. Os meus passos são dirigidos pelo Senhor. Quando eu erro, o Senhor conserta. Quando eu me desvio, o Senhor me traz de volta. O
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Conduze-me, Senhor, a verdes pastos. Guia-me, Senhor, às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me, Senhor, a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. Certamente, Senhor, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Davi era pastor de ovelhas. Quando ele dizia: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, ele estava falando do próprio Deus. É Ele quem atua a retaguarda. É Ele quem vai adiante de você. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem sonhar nesse tempo? Diga: Senhor meu Deus, eu não estou velho demais para não sonhar os Teus sonhos. Mostra-me, Senhor, os Teus sonhos, para que eu seja uma tocha a revelar a Tua glória neste tempo de trevas. Obrigado porque o Senhor cuida de mim, da minha família, e eu os entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, queridos. Quantos aqui não têm a mínima ideia do que Deus tem para a sua vida, para a semana que vem? Está sem rumo, talvez você esteja sem ideia, não tenha a mínima noção do que Deus tem para a tua vida. Quantos aqui levantam a mão? Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando falta direção, o que nós precisamos fazer? O que falta? Falta você buscar a Deus. Falta você pedir a Ele uma resposta. Daniel buscou a Deus, jejuou 21 dias até que Ele respondesse. Deus quer ser buscado. Deus quer que você o consulte, que você o busque de todo o coração. Não existe ninguém aqui, talvez o diabo esteja dizendo: não, Deus não tem um sonho para você. Tem sim, mas Ele precisa que você ore, que você o busque de todo o coração. Amém? Então feche seus olhos. Pai, eu quero te pedir agora que o Senhor ajude o teu povo. Tire do marasmo. Tire, Senhor, as correntes da alma, no espírito. Tem gente aqui que não ora mais, Senhor, que já desistiu, porque não acredita que o Senhor tem um propósito para si. Ajuda o teu povo a te buscar, e então revela o teu propósito, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.